Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. E o podcast Movendo segue em frente com a sua missão de trazer conteúdo que possa inspirar você que está nos ouvindo e te provocar a refletir sobre alguns aspectos da sua carreira, da sua jornada profissional. E quem sabe você não tira daqui algum estímulo importante para o seu desenvolvimento. O convidado que eu tenho hoje para bater um papo aqui com a gente é um cara que vai falar muito aqui, compartilhar muito sobre educação, falando sobre rebeldia, sobre desafiar o status quo das coisas, falamos sobre quem é que é responsável pelo desenvolvimento dentro das empresas, nas organizações. Falamos também sobre a equação da inteligência, sobre protagonismo na vida, sobre alegria em trabalhar, sobre honrar valores. Enfim, um bate-papo sensacional, muito rico em conteúdo para vocês. E espero que aproveitem e divirtam-se. Aumenta o som aí e vamos ouvir. Muito bem, eu estou aqui com o Gustavo Brito, nosso convidado de hoje do podcast Movendo-se. Gustavão, primeiro obrigado, cara, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite aí de primeira. Que isso, cara. Fico honrado demais com o convite, eu me divirto. É sempre uma oportunidade de espalhar essas ideias aí pelo mundo e, ao mesmo tempo, trocar ideia. Cara, é fantástico. Eu fico muito feliz de estar aqui. Isso aí. A gente vai conversar um pouco, então, aqui nesse episódio sobre diversos assuntos do mundo do trabalho, carreira, educação, principalmente, que é uma base muito forte da trajetória do Gustavo. Mas, Gustavão, eu queria que você se apresentasse primeiro para quem está ouvindo a gente. Conta aí quem você é. Legal, cara. Eu sempre costumo dizer que eu sou de gêmeos em gêmeos, e isso me define bastante, apesar de não saber absolutamente nada sobre horóscopo, nada, mas quer dizer que eu tenho pelo menos 4 caras conhecidas, né? A primeira é aquela que dizem que eu sou, sempre me chamaram de rebelde, incendiário, provocador, inquieto. Eu sempre fui um cara bem assim mesmo, especialmente com relação à educação. Sempre fui assim, muito... Eu adorava a escola que eu estudava, mas eu olhava para a escola e para a estrutura da escola e falava assim, cara, isso aqui precisa mexer, né? Não está funcionando. Isso me dava uma inquietude absurda e eu começava a desenhar possíveis cenários para isso. Legal. Então eu sempre fui um cara muito inquieto. Tem aquele que é o Gustavo, que é o orgulho da mamãe, que é o cara que foi fazer o mestrado na Sorbonne, na França, quando a gente menos acreditava que isso fosse acontecer. Eu lembro que no meu trote na faculdade me perguntaram, por que você está estudando sociologia? Eu falei, porque eu vou fazer um mestrado na Sorbonne. Aí ele começou a rir e falou assim, não viaja, tá cara. Maluco, não viaja, porra, tu é da UF, tá maluco, está na Sorbonne. E aí um belo dia essa oportunidade apareceu, eu agarrei a oportunidade, fui. Então, foi, acho que primeira grande conquista pessoal. Acho que foi, obviamente, com a ajuda também da minha família. Não chegaria a lugar nenhum. Quando foi isso, Gustavo? Isso foi em 2005. Legal. 2005, uma história muito doida. Tipo, eu me deixei pronto para ir para o mestrado, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei no curso de francês. Já tinha estudado francês na escola, minha escola tinha francês e inglês. Então eu já sabia falar um mínimo de francês, mas eu queria aprimorar demais. Então eu entrei na faculdade, entrei no curso. Quando eu me formei no curso, tirei o diploma, que era um DALF, era um diploma de língua francesa aprofundada. E a oportunidade não chegava, não conseguia ir. Até um belo dia que um amigo meu ligou e falou assim, cara, a sua orientadora de monografia vai lançar um livro no Palácio do Catete. Não quer ir? Eu falei, não, tá maluco? Porra, segunda-feira, de noite, no Catete, não vou. Não, vai ser uma vernissagem, vai ter vinho. Eu falei, então vamos embora. Vamos lá. Agora sim. Aí quando a gente chegou lá, assim, sabe aquelas coisas que tinham 2 pesquisadores franceses que já conheciam mais ou menos o meu tema de monografia que me convidaram assim, por que você não vem passar uns meses na França, apresentar um pré-projeto para fazer um mestrado na Sorbonne? Eu falei, tá bom. Por que não, né? Então, assim, quando menos espera, você tem que estar pronto para aproveitar essa oportunidade. Claro. Então, esse é o segundo cara, é o cara que dá orgulho para a mamãe, que é o cara que foi fazer um mestrado na Sorbonne. Foi uma época maravilhosa. Tem o Gustavo que
que fala sobre educação em vários lugares, em vários eventos. Pô, tive algumas oportunidades muito bacanas de falar. E eu sempre falo que o TEDx é uma plataforma que transformou radicalmente a maneira como eu me apresento no palco. Me ajudou demais. Eu fiz o primeiro TEDx em Blumenau em 2016, depois eu fiz o TEDx em Petrópolis. O TEDx Blumenau, cara, foi fantástico para minha vida. O time lá é sensacional, o pessoal que organiza lá, o Humberto, a galera toda lá, boa demais. Excelente. Então, assim, aquilo mudou muito a minha maneira de falar sobre as coisas no palco, me ajudou muito, me fez abrir muitas portas, inclusive Santa Catarina. No ano seguinte eu rodei Santa Catarina inteiro, né? E aí tive a oportunidade de falar em vários outros lugares, e aí a minha voz foi ganhando uma audiência. Então tem o Gustavo que tem uma voz no palco que fala sobre educação, que fala sobre se reinventar, que fala sobre reinventar coisas, né, que eu acho que são os grandes temas que eu abordo, né, a reinvenção pessoal, a reinvenção profissional, a reinvenção da escola, são temas que eu abordo recorrentemente. Então tive chance de falar em vários lugares muito bacanas, né? Tive na Suécia, num evento incrível, chama SET, é um enorme evento de educação na Escandinávia, chama Scandinavian Education Technology Transformation, cara, e foi muito louco, eu era o único sul-americano no evento inteiro, assim, eu era o único de cabelo preto. Tô brincando. Quase isso, então foi muito legal. Então tem esse Gustavo que também tem a chance de falar sobre o que ele acredita, e porra, pra mim isso é muito legal. O cara que compartilha insights, ideias, coisas com o mundo. E que volta, e que recebe de volta muita coisa também, e isso é muito legal, porque me dá a chance de ficar me reanalisando e falando, cara, será que é isso mesmo? Será que não é? E o Gustavo atual, que é uma mistura desses 3 Gustavos que eu falei antes, é o Gustavo que toca a Escola de Rebeldia da Reserva, um projeto que a gente desenhou em 2017, quando eu ainda estava na Laje, uma plataforma de inovação, e que eu fui convidado depois do desenho, depois da entrega do desenho da escola, fui convidado para coordenar, e é assim uma alegria na minha vida. Eu gosto muito desse trabalho de oferecer oportunidades de aprendizado, de ser uma plataforma que oferece condições para que as pessoas aprendam. E é super rico, né? Para a cultura da empresa, assim, certamente. Uma diversão, e ao mesmo tempo, hoje eu sou um cara assim, eu sempre fui muito de humanas, sabe, Éder? Então, hoje eu sou um cara que eu tento parametrizar quase tudo. Então, eu fico medindo tudo que é possível medir na Escola de Rebeldia, né? Para dar substância para o argumento que seja mais do que dizer assim, a educação é fundamental. A educação é fundamental por causa disso. Eu estou mostrando que essas coisinhas aqui, elas devolvem para a empresa uma performance melhor. Então a gente analisa a avaliação de desempenho e tal. Elas trazem para o seu colaborador mais felicidade, mais sentido, mais inspiração. Então, assim, eu tenho tentado parametrizar tangíveis e intangíveis, né, para dar substância para o argumento da escola, porque eu acredito que a gente batalha todo dia pelo espaço de uma escola, em qualquer lugar. Então, esses 4 Gustavos hoje são Gustavos que dizem pro Gustavo que está falando agora que, porra, que bom, né, cara? 41 anos e você está onde você planejou estar. E agora vamos buscar outras coisas também. Maravilhoso. Excelente apresentação, cara. Confesso que na curta história do podcast Movendo-se, essa é uma das mais criativas introduções aí. Muito legal. Obrigado. Agora, aproveitando, Gustavo, você falou no início sobre a tua inquietude quando você estava ainda na escola, no formato da escola, que já não era alguma coisa que fazia sentido para você. E hoje você tem a oportunidade de criar uma escola, né, que é a Escola de Rebeldia. Já que você tocou na Escola de Rebeldia, por que Rebeldia? Conta um pouco desse processo que você certamente participou, um pouco da construção aí dentro da reserva. Legal, vamos lá. Começou com uma
com uma pergunta, eu acho. Certo? Tá, isso é uma leitura que eu estou fazendo de quando eu ainda não estava na reserva, mas eu acho que a reserva começou a se perguntar. Acho não, tenho bastante confiança de que a reserva começou a se perguntar como ela poderia dar suporte, apoiar o crescimento pessoal e profissional das suas pessoas. A reserva sempre foi uma empresa que olhou muito para as suas pessoas e que sempre se questionou como é que a gente pode dar apoio, né? Como é que a gente pode literalmente criar um espaço que provoque as pessoas a crescer. Acho que a reserva se perguntou isso, cara. Se o mundo está movendo, se as coisas estão se movendo, como é que a gente move junto pessoas e empresas? E aí disso surgiu esse interesse que foi levado e comunicado para a Laje na época. Tipo, cara, a gente queria que vocês criassem uma jornada de aprendizagem, uma trilha de cursos e tal. E aí, isso você ainda estava no projeto lá na Laje? Ainda estava na Laje. E aí a gente devolveu para a reserva a fala assim, cara, acho que uma trilha de cursos é super legal, mas talvez seja mais interessante ainda uma escola, né? Eu acho que na cabeça da reserva certamente tinha essa ideia da escola já. A trilha de cursos era a escola. E que tal se a gente desenhasse a escola juntos? Então a gente começou a desenhar a escola, a gente usou alguns processos de design, trouxe para perto desse processo os sócios, os diretores, gestores de todas as áreas, para legitimar esse processo, para que não fosse uma empresa de fora dizendo assim, eu acho que isso aqui é bom para vocês. Não, mas, olha só, vamos descobrir juntos o que é bom, o que a gente não quer, o que a gente quer. A gente usou várias ferramentas para isso, para entender qual era o sentido, qual era a causa dessa escola. E aí, ao mesmo tempo, a gente estava usando muito como base de desenho o livro Rebeldes Têm Asas, né, do Rony. E no Rebeldes Têm Asas a grande mensagem do Rebeldes Têm Asas, o grande DNA da reserva sempre foi desafiar o status quo. E eu acho que é isso que a gente está chamando de rebeldia. É a coragem de desafiar o status quo, né? Então, quando a gente foi entendendo o que a gente queria, o que a gente não queria na escola, a gente foi entendendo que essa é uma escola que desafia o status quo. Ela é uma escola que é plataforma para várias vozes de mundo e não para uma voz só. Então isso já é um desafio ao status quo, porque a escola é dogmática, ela te diz assim, ó, isso aqui é bom para você, isso aqui é meu e eu vou compartilhar com você no meu tempo, onde eu quiser, quando eu quiser. Né? Então é bem vertical e aí o nosso desafio foi, vamos trazer isso para um lado mais horizontal, vamos desafiar esse status quo de que a escola pode ser mais do que só uma voz de mundo, ela pode ser a plataforma para várias vozes de mundo, mesmo que contraditórias. E aí surgiu essa ideia, escola, que o nome original seria Escola de Rebeldes. De Rebeldes. E aí o Rony falou, não, escola de rebeldia, pô. E aí, escola de rebeldia. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com essa ideia de a gente se propor ou de se permitir desafiar o status quo, de desafiar aquilo que parece estabelecido como certo. Muito bom. Você comentou que nasceu o teu primeiro contato com esse projeto nascendo quando você ainda estava na Laje, né? Que eu acho um projeto magnífico. Muito, muito legal mesmo. Conta um pouco do projeto Laje para quem está ouvindo a gente, Gustavo, porque sem dúvida acho que te marcou muito como plataforma de inovação e de compartilhamento de ideias e continua hoje ainda compartilhando muita coisa, né? Sim. Cara, a Laje, eu já acompanhava a Laje antes de chegar na Laje, né? A Laje, quando surgiu, através da Ana Couto, né? Fundadora da Ana Couto Brand, né? CEO da Ana Couto Brand, com a Clarissa Biolchini, que é uma grande designer, especialmente designer de serviço, hoje designer projetual. Eu olhei para aquele lançamento, eu vi numa revista, depois eu vi na internet, falei, cara, que lugar maneiro, né? Que lugar legal, que projeto incrível. Era um braço de inovação e educação de uma agência de branding. Olha que louco, né? E beleza, fui acompanhando isso. E aí veio um convite, um tempo depois, para dar um curso, para criar um curso para a Laje, que era um curso de educação, que fosse muito, muito disruptivo. Esse convite veio, eu desenhei isso em 2016, né? E aí depois comecei a coordenar esse curso com alguma recorrência.
E aí veio o convite para coordenar os cursos da Laje como um todo. Isso foi em 2017. E aí a velocidade das coisas foi absurda e acabei passando a fazer a gestão da educação da Laje como um todo, a gestão da Laje, né, no Rio de Janeiro, a gestão da educação da Laje no Rio de Janeiro. Então a gente tinha a Ana Couto, a gente tinha a Bruna Rezende, que ainda é a diretora executiva da Laje, e eu fazia a gestão muito da operação no Rio de Janeiro e conteúdo, especialmente, toda a curadoria de conteúdo. E é muito interessante, porque é um braço de educação que trabalha literalmente com 3 ferramentas macro: branding, design e design de serviço. O design de serviço como uma derivação disso. Então a gente trabalhou muito num nível pessoal, no B2C, né, com cursos, e muito no B2B também. Hoje a Laje é muito mais B2B do que B2C. Uhum. Eu sigo acompanhando, tenho muitos amigos ainda lá dentro. É óbvio que hoje com menos intensidade, porque muitas vezes não dá para seguir acompanhando, mas eu acho que é uma iniciativa incrível, que precisa muito seguir em frente. Eu sou um cara que quando alguém fala a palavra escola, eu tô olhando. Já toca, né? Eu gosto muito, e eu acho que a gente precisa ter muitas escolas com um pensamento mais aberto. A Laje tem essa visão também. E foi muito importante como escola para mim. Sim. Para eu estar à frente de projetos, para eu tocar uma equipe, para eu aprender comigo mesmo, assim, como é que se contrata alguém, o que eu espero de alguém, quais são as ferramentas que eu vou usar para medir sucesso, como se faz uma reunião boa. A Ana é fantástica, assim, são 30 minutos de reunião com a Ana, cara, sabe? Uma aula. É uma aula, ela é uma pessoa muito, muito pautada, muito objetiva, especialmente nas reuniões. Ela é super assertiva. Então aprendi muito sobre como gerir, sabe, projetos. Isso foi muito bom. E, cara, conhecer pessoas incríveis também, né, nessa época da Laje, que são pessoas que eu mantenho próximas, que eu gosto de ter perto, porque são pessoas que eu admiro também e que cresceram muito nesse período que a gente estava na Laje, na Ana Couto Brand. Então foi ótimo. Legal. Eu gosto muito. E continuando o papo de escola, Gustavo, você hoje trabalha numa empresa, uma referência dentro da área de atuação, né, que é a Reserva, e você oferece para quem trabalha nessa empresa a possibilidade de se reinventarem, de se educarem, né, de se desenvolverem. E eu sempre discuto muito com as pessoas, eu trago muito para as pessoas a necessidade de que cada um busque o seu processo de desenvolvimento, busque conhecimento, busque educação. Perfeito. Né? Qual é a tua visão em relação ao fato de que as pessoas não necessariamente têm a possibilidade de estar numa empresa que investe fortemente em educação, mas ao mesmo tempo também esperam que a educação, o conhecimento cheguem até elas, né? O que você traria de dica para quem hoje não se levantou para buscar o conhecimento, para buscar a educação? Olha, eu acho que seria acho que o despertar para aprendizagem acontece todo dia. E a gente encontra desculpas verdadeiras para não abraçar esse despertar. É tipo, esse mês não deu. É quase que a mesma desculpa que a gente usa para não ir para academia. Sim. Eu sei bem disso. A gente cria argumentos, a gente cria narrativas para dizer assim, eu acredito em educação, eu acredito em aprendizagem, eu acredito que eu preciso disso, mas essa semana não deu porque choveu. Uhum. E toda vez que não dá, a gente está perdendo uma oportunidade grande de crescimento, né? Eu acredito muito que a educação ela maximiza alternativas de futuro. Tem um cara chama Alex Wisner-Gross. O cara inclusive fez uma palestra no TEDx.
e ele fala sobre a equação da inteligência. E ele fala que a inteligência não é algo que você tenha, é algo que você usa, é uma força. Ele chama, nessa equação que ele criou, a inteligência é uma força que você usa essa força, tendo em vista o teu contexto, tendo em vista a quantidade de alternativas que você tem em mãos, para abrir novas alternativas de futuro. Então é como se você usasse essa força que tem a ver com o teu momento atual para maximizar alternativas de futuro. A educação... Pô, sensacional isso, hein, cara? Eu te passo o link depois muito dessa legal, palestra, muito cara. legal, É bem legal. A educação, ela faz isso, ela maximiza alternativas de futuro. O Wittgenstein fala algo parecido com outras palavras. Ele fala assim, o tamanho da tua linguagem é o tamanho do teu mundo. Então, quanto mais línguas você consegue entender, quanto mais... E aí não estou falando só de língua estrangeira, eu estou falando assim, linguagens, né? Formas de comunicação. Quanto maior é a tua capacidade de comunicação, maior é o teu mundo. Se maior é o teu mundo, maiores as tuas alternativas de futuro. E às vezes a gente não quer mais alternativas de futuro, ou às vezes a gente não entende que essas alternativas de futuro são necessárias. E é nesse momento que a gente não aposta em educação. Ou que a gente negligencia as oportunidades de aprendizagem em nome de tenho que entregar um relatório. Isso é justo. Em nome de, tenho que ir para essa reunião de 3 horas de duração. E tá ok. As pessoas estão dentro dessa dinâmica no dia a dia. O que eu acho um desperdício é a gente fazer uma economia da nossa atenção e no tempo que a gente está fora do escritório a gente não está dedicando essa atenção para coisas que vão alargar o nosso mundo. Às vezes a gente dedica a nossa atenção para coisas que diminuem, atrofiam o nosso mundo. Então, ter atenção com aquilo que pode alargar o nosso mundo, para mim, é a melhor dica que eu posso dar sobre educação como um todo. A educação não é um lugar, né? A educação é como você se apropria do que acontece ao seu redor. Demais. E tem muito a ver acho que com protagonismo, né, Gustavo? Eu falo muito isso também dentro das minhas rodadas de bate-papo aí sobre carreira na área de RH, que as pessoas precisam assumir para si a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, porque a tendência é que você delegue para o seu empregador, para a empresa que está, né, ali que tem que te patrocinar de alguma forma, ou se eu estou trabalhando aqui, então a empresa que me dê, né, o treinamento, eu vou pagar do meu bolso? Não, eu estou trabalhando aqui, eu vou usar de alguma forma para cá. Olha que pensamento de curto prazo, né? Sim. E as pessoas delegam isso para a empresa. Eu falo, cara, a única coisa que você jamais deve delegar para qualquer empresa no mundo ou para qualquer outra entidade é a educação, é conhecimento, é desenvolvimento. Você é o principal responsável por ir atrás disso, né? Se você está numa empresa que te fornece isso, maravilhoso, ótimo, agradeça e valorize isso dentro da tua empresa. Perfeito. Mas caso não, corra atrás. Óbvio. Mova-se. Né? Total, cara. Faz muito sentido. É uma longa história em volta disso, né? Uma longa história sobre sentar na própria cadeira e assumir as rédeas com o ônus e com o bônus. Né? A gente muitas vezes quer assumir posições sem o ônus. A gente só quer o bônus, né? E é muito confortável olhar para o mundo dessa forma, assim, tipo, tudo que é ônus, cara, ou tudo que é responsabilidade de crescimento, eu preciso ter a oportunidade. As pessoas acham que a oportunidade chega, né? Você abre oportunidades, você abre alternativas de futuro. Então você tem que ter aquele comichão, a famosa querência, né? Porra, eu vou abrir novas alternativas, eu vou abrir novos espaços para fazer essas oportunidades aparecerem para mim, e ao mesmo tempo tem que estar apto para tomar posse. Eu acho que protagonismo, cara, é uma palavra muito do século XXI. Muito do século XXI. E que na cabeça me remete diretamente a um lado muito positivo e a um lado muito negativo. Tem aquele livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, que acabou... muito surpreendentemente acabou entrando na moda, né? Alguns influenciadores chegaram a falar sobre esse livro. O Byung-Chul Han, ele escreve sobre a Sociedade do Cansaço e fala que é a primeira vez na história do mundo ocidental que a gente pode ser quem a gente quer ser.
Ou seja, a gente pode assumir protagonismo. E isso tem dois lados, né? Se você assume protagonismo e você alcança o que você quis, então você foi teoricamente bem sucedido. Agora, se você assume protagonismo e você não alcança, cara, ansiedade, depressão, estresse, burnout. Então, tem os dois lados dessa moeda do protagonismo. Mas no fundo, isso importa muito pouco. Para mim, a partir do momento que você nasceu, você é o protagonista, consciente ou inconsciente, da tua própria vida, das tuas próprias decisões. Você nasce dentro de um cenário e todo mundo nasce dentro de um cenário. Você nasce dentro de um contexto histórico, todo mundo nasce dentro de um contexto histórico. Você nasce com um set, um conjunto de alternativas, grande ou pequeno. Todo mundo nasce dentro de um set com um conjunto de alternativas, grandes ou pequenas. E aí a tua vida disse alguém em algum momento que eu nunca vou me lembrar, é muito mais a maneira como você reage ao que o mundo te dá do que o que você faz sozinho, né? É muito, muito mais a maneira como você acolhe as coisas que estão ao teu redor, saca? Então, acho que assumir protagonismo é assumir consciência de que, cara, nascemos, estamos vivos e somos completamente responsáveis pelo nosso destino em certo percentual. Muitas pessoas têm chance de ser 100% protagonistas da própria vida, outras têm menos, mas esse percentual está lá. Enquanto a gente está vivo, a gente tem essas duas chances, do ir e não ir, do fazer ou não fazer, do querer ou não querer. Então, eu acho que o protagonismo está nisso, né? Perfeito. A vida é feita de escolha, como diz o poeta, né? E a cada escolha, naturalmente, uma renúncia. Perfeito. Da mesma forma, né? Perfeito. Resta você ter consciência do que você está escolhendo e também do que você está renunciando. Perfeito. Né? Cara, um papo que a gente teve anteriormente, você comentou um pouco sobre o teu momento de trabalho. Sim. A gente estava falando, né, de como é que nasceu esse podcast, que veio muito em função da quantidade de pessoas que eu encontro, converso e conversei ao longo da minha trajetória, insatisfeitas com as suas carreiras, insatisfeitas com a decisão que tomaram, de repente, de ir para uma determinada empresa. E você falou que, cara, você é um cara super realizado, né? Você não tem aquele problema de, putz, chegou domingo, caraca, amanhã é segunda-feira, cara, que absurdo, né? Eu acho que eu irrito as pessoas porque eu não faço isso. Qual o segredo, Gustavo? Putz, certamente tem muita gente ouvindo a gente agora que gostaria também de ter essa sensação, né, de prazer em acordar segunda-feira e trabalhar. Qual é o segredo? Onde é que tá isso aí? Pô, eu acho que para mim foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave, foi quando eu resolvi, de fato, assumir protagonismo sobre as coisas que aconteciam comigo e assumir protagonismo para as minhas tomadas de decisão. Eu era um cara, na virada da saída da faculdade para o mundo do trabalho, que eu tinha lido muito, eu adoro ler, eu leio desde pequeno. Comecei lendo aquelas revistas em quadrinhos, Turma da Mônica, Disney, essas coisas. E Asterix e tal. Eu adorava, eu lia muito, eu adorava ler. Legal. Eu adorava praticar esporte também. Então, assim, eu não era aquele cara nerd, eu era um cara que gostava de ler, mas também gostava de jogar bola, sabe? Não estava muito nesse estereótipo de uma coisa ou outra. Mas aí, nessa virada, eu percebi que eu era um cara muito reclamão. E fui ajudado muito pela minha esposa, que também apontou assim, cara, às vezes você reclama demais. E aí eu percebi assim, cara, eu não tenho direito de reclamar das coisas que eu não faço nada para mudar. Se eu quiser reclamar sobre o tempo, sobre o clima, se está chovendo, se está calor e tal, eu posso reclamar, mas isso é praticamente um esporte, né? Porque você não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Não alterar em nada. Né? Mas as coisas que eu reclamava eram coisas que eu podia fazer algo a respeito. Eu reclamava da educação, eu reclamava da micropolítica, eu reclamava do meu bairro, eu reclamava de um monte de coisa. Então, eu reclamava da minha própria vida. Tipo, por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse? Eu reclamava, e eu botava a culpa fora de mim. Eu falava assim, não, porra, porque o mercado. Porque, porra, a escola não mudou. Sabe? E aí, quando eu
percebi que, na verdade, o movimento é de dentro para fora e não de fora para dentro, foi quando eu comecei a me mover. Então, comecei a criar projetos paralelos que davam vazão para resolver algum problema que eu tinha levantado na minha própria reclamação. Pô, a escola tem algum problema? Então eu vou criar um projeto para a escola. Pô, cara, o processo de aprendizagem tem um problema? Então eu vou criar um método. Eu fui dando vazão às minhas reclamações com ideias, com soluções. Cara. Tem um exemplo assim que você possa trazer de uma dessas reclamações que você tinha e que você, ao virar essa chave, criou algum projeto para resolver? Com certeza. Foi um projeto que mudou muito a minha vida, foi o Extramuros. O Extramuros foi um projeto de educação que eu toquei ao lado do Álvaro Dantas, que é um cara incrível, um comunicador fantástico, um cara que tem muita experiência com crianças, né, com educação infantil. E foi um projeto que deu vazão para a minha reclamação sobre o que era a escola e o que a escola deveria, de fato, entregar. Então, era um projeto de educação baseado em aprendizagem por projetos. A gente tinha... a gente se autoproclamava pônei de Troia, porque a gente era um pôneizinho fofo que entrava dentro das escolas trazendo uma nova metodologia de aprendizagem, um novo olhar sobre a maneira como a gente cuida do espaço de sala de aula na comunicação com as crianças. Então a gente usava a comunicação não violenta, a comunicação afetiva, a gente usava design thinking em 2013, 2014, né? A Forbes publicou um texto semana passada sobre The Next Revolution, Design Thinking na educação. Tipo, a gente fazia isso em 2014, cara. Saca? É o problema também de às vezes, tentar atropelar o próprio tempo, né? A gente foi aprendendo que aquilo era muito difícil de comunicar naquela altura. Hoje não. Hoje é fácil comunicar. Design Thinking faz sentido dentro da educação. E é mais fácil de comunicar. Então, o Extramuros, ele resolvia um problema na minha cabeça. O problema que o Extramuros resolvia as crianças, na escola, elas recebem um currículo e esse currículo desce até elas. E se a gente fizer um outro processo dentro do Extramuros, um processo em que a gente reconhece que a criança tem um desejo de aprendizagem qualquer, e que dentro desse desejo, que pode se manifestar numa fala do tipo, eu quero fazer uma espada samurai, dentro dessa fala tem um projeto. Dentro desse projeto tem história, geografia, matemática, biologia. Muito legal. E aí a gente crescia dentro dessa fala da criança para dentro de um projeto que ia explorar todos esses conteúdos que a escola explora, mas explora de forma top-down, né? Então, Extramuros foi um projeto que deu vazão para uma reclamação minha. Teve um outro que foi muito louco, chamava de Time Out. O Time Out era assim, eu reclamava muito que eu ficava muito tempo preso no trânsito. Então o que eu fiz? Falei, cara, como é que eu posso transformar esse momento em que eu estou preso no trânsito em algo que seja divertido e produtivo? Então eu peguei e comprei aquele apoiozinho de celular de carro, peguei minha câmera do celular e comecei a me filmar. E eu me filmava falando inglês e falando sobre coisas de inglês. Em inglês, né? Falava, olha, pô, falava sobre escolhas, aí falava sobre os modal verbs, por exemplo. Eu dei muita aula de inglês na vida também, quando eu era muito, muito mais novo, né? Então eu ia falando sobre essas coisas. E aí eu fui transformando aquilo em conteúdo, que eu depois jogava num blog, cara, olha só. E compartilhava na internet. Então eu transformei aquele tempo que eu estava dentro do carro num momento em que eu me divertia e ao mesmo tempo criava e conseguia compartilhar com outras pessoas depois, o que é mais genial ainda. Né? Então, cara, eu comecei a tomar posse da solução. E eu comecei a tomar consciência de que eu não posso me permitir reclamar de nada que eu não vá tocar e fazer algo a respeito, porque do contrário é leviano, pelo menos assim, na minha cabeça funciona assim, é leviano reclamar de algo que eu posso fazer algo a respeito e não fazer algo a respeito. E não fazer. Entendeu? E eu acho que essa é a virada de chave de mudança profissional. Foi quando eu percebi assim, cara, beleza, eu tô nesse mundo da educação, o Extramuros me abriu um monte de portas, foi o Extramuros que me levou pro TEDx, né, em Blumenau. Eu fui apresentar o Extramuros, né, como uma ferramenta de despertar para as cidades. Como a educação, ela passa por
ela tem a responsabilidade de despertar pessoas e cidades, né? Eu falo de Niterói como uma cidade adormecida, que ela é a cidade dormitório, né? A gente sempre chamou Niterói de cidade dormitório. Sim. E o problema é que a gente não é um hotel. Quando a gente sai de manhã para trabalhar no Rio e volta no final do dia, não tem uma camareira cuidando da cidade. Você não volta para casa e a mesa tá tudo arrumadinho. Tá tudo arrumadinho e a mesa tá... Não existe isso. Então, é preciso despertar, né? E aí o tema foi justamente esse, assim, o despertar vem dessa coisa assim, tipo, você precisa fazer por você, né? Eu acho que foi essa a grande fase de virada para mim, sobre assumir protagonismo e de me colocar nesse lugar que foi a tua provocação original, né? Como chegar nesse lugar que você quer chegar, como se sentir realizado, né? Eu acho que é um processo de assumir responsabilidade sobre o que você quer, é descobrir o que você quer, traçar uma trajetória até lá e nesse processo de tomar decisões, lembrar sempre de o que é que você está honrando na tua decisão. Eu acho que me ajudou muito, especialmente nessa trajetória entre Laje e Escola de Rebeldia, Laje e Reserva, foi na virada de 2017 para 2018, eu olhei para um papel, eu botei no papel, cara. Eu botei assim, quais são os valores mais importantes para mim? E aí, no centro do papel... Ótimo exercício. No centro do papel, cara, eu botava assim, valores que são muito importantes. Quanto mais distante do centro, eram valores que eram importantes, mas talvez não fossem tão importantes assim. E eu fiquei pensando, se eu fico, quais são os valores que eu honro? Se eu vou, quais são os valores que eu honro? E eu percebi que tinha muito mais valor que eu honrava se eu fosse. Saca? Então eu dei substância também para uma tomada de decisão baseada, se isso aqui é verdade, se esses valores são verdadeiros para mim, se é isso que eu quero alcançar, se esses valores estão trabalhando para que eu chegue num lugar onde eu quero chegar, então eu preciso honrar ele, né? Honrar esses valores. Como é que eu honro esses valores? Tomando uma decisão que os honre. Isso me ajudou muito. Muito bom. Excelente exercício. Quem está ouvindo a gente e vale quiser praticar para pensar ou repensar um movimento ou uma decisão, acho que é uma ótima ferramenta para tomar decisão. Total. Né? Assim, você quando toma decisão baseada em valores, a chance de você tomar a decisão mais correta é muito maior, né? Com certeza. E a grande dificuldade é identificar quais são os valores mesmo. Sim. E isso você só identifica testando. Porque você desenhou aquele conjunto de valores. E aí você tomou uma decisão em cima daquele conjunto de valores. Aí chega no final de um tempo determinado, que você pode chamar de 1 ano, mas você pode fazer em 6 meses, você pode fazer em um trimestre. E você olha e fala assim, cara, eu tomei a decisão baseada nesses valores e eu tô aqui nesse lugar agora e não tô me sentindo bem. Então, uma das duas coisas tá chamando a atenção. Ponto 1, talvez esses valores não sejam valores quentes para você de verdade, ou talvez você esteja tomando uma decisão que não está baseada de verdade naqueles valores. Sensacional. E aí levanta 2 bandeiras para você tomar a decisão, né? Sensacional. Gustavo, o que você não realizou ainda, cara? Você é um cara que tem um pensamento aí de longo prazo, um cara uma cabeça mais visionária. O que você gostaria de realizar, seja no campo da educação, na tua vida pessoal, algo que está aí dentro dos teus projetos como protagonista, mas que não atingiu ainda? Cara, certamente isso vai acontecer, né, se Deus quiser, muito em breve, quer ser pai. Quero muito, que esse é um grande projeto de educação. Acho que para qualquer pessoa o maior deles, disso, né? Eu tenho. É um grande projeto. Eu tenho esse projeto já há quase 9 anos. Então, eu quero muito manifestar esse projeto no mundo. Cara, tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer, assim, mas uma coisa que desde o ano passado vem martelando a minha cabeça, assim, no campo do profissional, é algo como o Jardim de Epicuro. Esse cara, ele criou lá na Grécia um jardim. E esse jardim, ele era mais ou menos fora da cidade de Atenas, mas ele era um posto de passagem para quem estava chegando ou saindo de Atenas. E nesse jardim, ele fala muito de amizade, ele fala muito de felicidade a partir dessa amizade. Tal. Ele abriu esse jardim para receber os seus amigos. E amigo para ele era, cara, todo tipo de pessoa que tinha algum tipo de abordagem amistosa com ele. Então esse jardim virou uma grande escola de filosofia. E era uma escola informal. Então era um espaço em que as pessoas chegavam e conversavam sobre temas como amor, felicidade, morte, sucesso,
tristeza, que são os grandes temas, né? E isso é meio que algo que tem martelado a minha cabeça de alguma forma, de como a gente pode trazer essa experiência de aprendizagem aberta, livre, informal, para o século XXI. Como a gente pode criar jardins de aprendizagem. Porque eu acredito demais que assim, tipo, e aí eu vou bem longe na história. Antes da Revolução Agrícola, quando a gente era nômade, todo lugar era escola. Verdade. Todo lugar era escola. A gente estava olhando para o mundo e tentando captar, né? Tipo, caralho, tá chovendo. Ih, falei palavrão, pode? Pode. Que bom. Tá chovendo. Ué, tá calor. E tem uma outra fase do ano que não tá calor. E aquele tigre vem dali? Como é que eu faço para atrair esse tigre para dentro da minha caverna e eu posso, de repente, criar um casaco com a pele dele porque tá frio? Todo lugar era escola, porque a gente era nômade, então todo lugar era novo. Todo lugar era escola. O aprendizado era contínuo. E aí veio a Revolução Agrícola, e aí vieram os sumérios, e aí vieram as primeiras escolas, e a gente começou a chamar um lugar de escola. E quando a gente começou a chamar esse lugar de escola, tudo que não era esse lugar Deixou não era. de ser, deixou de educar. Perfeito. O jardim de Epicuro é esse lugar fora da escola. É o espaço aberto. É onde tudo é escola. É onde uma flor é uma escola, é onde a parede é uma escola, onde o chão é uma escola, onde qualquer coisa é uma escola. E eu acho que a gente está fazendo uma trajetória na educação mundial em que a gente saiu desse lugar pré-revolução agrícola, em que tudo era escola, e para um lugar onde alguns lugares são escola, e esses lugares aqui são acessíveis só a algumas pessoas, e aí no iluminismo, na virada, a gente conseguiu entregar esse lugar chamado escola para mais pessoas, até a Revolução Industrial, em que a gente começou a usar a escola como ferramenta de controle estatal. E hoje, século XXI, a gente está começando a lembrar de, cara, a escola é todo lugar. E o que a gente precisa é de olhares. A gente precisa de um olhar treinado para ver aprendizagem nas coisas que estão ao nosso redor. Então a escola, ela não é um lugar, ela é um espaço condicionado de olhar. Como você olha para as coisas e tira uma aprendizagem dali. Sacou? Então, o que eu acho que eu ainda posso, que eu gostaria muito, que eu tenho muita vontade de realizar, é jardins. Perfeito. Mas não é jardinagem. Não literalmente. Não é jardinagem, porque eu sou muito ruim com essas coisas, assim, cara. Quem me conhece tá ouvindo e fala, porra, jardins, cara. Isso logo você. Nunca plantou nada, tá maluco. Jardins no sentido de abrir janelas, ou de libertar a educação da escola. Verdade. E quem tá ouvindo esse podcast já está, de certa forma, em algum jardim. Porra, tomara, cara. Tá ouvindo tomara. Aí, tá trazendo conhecimento para dentro, tá gerando reflexão, provocação, transformação, de preferência. Sim. Muito bom, cara, muito bom. Excelente reflexão, Gustavo. E pra gente fechar, a gente tem o nosso Dá pra botar aquele áudio assim. Vou colocar na edição. Pra fechar, a gente tem sempre um momento literário, que já virou rotina nos podcasts do Movendo-se. Dica de livro, o que você recomenda aí? Você que é um cara que lê desde pequeno. Adoro. Então você certamente tem algumas dicas aí super interessantes para quem tá ouvindo a gente. Tem sim, cara. Eu tô lendo um livro, quer dizer, eu já acabei de ler esse livro, foi um pedido do Rony, né? Que eu lesse esse livro e foi ótimo, porque, porra, puta livro maneiro, chama Peak, né? De pico em inglês, P-E-A-K, Peak. É de um cara chamado Chip Conley. O cara criou uma empresa de hotelaria boutique e depois virou head de hospitality do Airbnb. E ele foi um cara que pegou a pirâmide de necessidade de Maslow, do Abraham Maslow, e traduziu isso para 3 pirâmides, que ele chama de pirâmides de relacionamento. A pirâmide do consumidor, a pirâmide do investidor e a pirâmide do colaborador. E levou isso para dentro da empresa dele. E nesse processo de identificar assim, o que é que faz uma pessoa se sentir realizada de fato no trabalho,
o que é reconhecimento, afinal de contas, ou como é que eu mantenho uma base motivacional que não seja só salário, mas que sejam benefícios tangíveis e intangíveis. O cara conseguiu dar uma virada na empresa dele na época da bolha imobiliária nos Estados Unidos e sair do buraco e crescer, né? Então esse é um livro que eu tenho estudado muito. Dei um curso na Escola de Rebeldia semana passada sobre esse livro, chama Engaja, sobre como você engaja pessoas a partir da motivação e da inspiração. Eu acho que esse livro fala muito disso, da diferença entre motivação e inspiração. Indiretamente, a motivação é aquilo que te motiva racionalmente. Você olha, se entende, faz sentido, você vai. A inspiração não, cara. A inspiração vem do espírito. A motivação te toca a mente, o espírito te toca o coração. Então, para muitas coisas, você precisa dos dois, né? Então, esse livro me chama muita atenção. Acho um baita livro. E tem o livro do Byung-Chul Han, que eu mencionei aqui antes, A Sociedade do Cansaço. Uhum. Cara, eu acho que é uma das grandes mini-obras do século XXI em termos de filosofia. Cara, é um coreano brilhante, um cara que saiu da Coreia, metalúrgico, e se transformou em filósofo na Alemanha. Fantástico esse livro. Muito, muito impressionante. Eu gosto muito de um livro do Martin Lindstrom, chama Biology. Eu não sei como ele foi traduzido, Biology, mas é sobre a ciência de por que a gente compra coisas. Mas muito mais do que comprar como consumo, é como a gente compra uma ideia, como a gente compra... Ele fala muito do consumo em si, fala de publicidade, fala de marketing, mas fala muito mais do que isso, ele fala de neurociência e de como a gente adere a uma ideia. Então esse livro me chama muita atenção também, porque eu acho que a educação está passando por esse processo em que ela ainda precisa de argumentos fortes para existir. Ela ainda precisa de argumentos fortes para receber investimento. E aí eu fiquei pensando, a educação é algo que se compra, como a gente vende isso? Que é uma palavra perigosíssima quando a gente mistura vender com educação. Uau, é difícil. Mas a gente vende, uma aula a gente vende, um conceito a gente vende, um curso a gente vende, né? A gente está vendendo uma ideia, mesmo que não monetariamente. Então, como que a gente toca as pessoas? Um pouco do conceito até da metodologia TED Talks. Né? Total. Você vende uma ideia, você precisa se conectar várias pessoas àquela ideia central, aquele tema central. Perfeito. Que é a melhor maneira de você remover o conhecimento que está enjaulado na academia e trazer esse conceito para milhões de pessoas. Perfeito. Então, acho que são esses 3 livros muito que bem. chamam muita atenção. Peak, A Sociedade do Cansaço e Biology. Eu leio um monte de livro ao mesmo tempo, né? Eu vou espalhando pela casa e eu vou lendo pedacinhos. O último que eu queria recomendar e que eu acho muito legal para quem ainda não vivenciou muito a filosofia, ou vivenciou a filosofia aquelas aulas encapsuladas dentro da escola ou dentro da universidade, é um livro chamado O Consolo da Filosofia, do Alain de Botton, da School of Life. É muito legal, é um livro que eu gosto muito. O Alain tem uma abordagem para a filosofia que é super simples. Cara, o cara tem um talento incrível de pegar algo absurdamente complexo e entregar de uma forma que seja fácil de entender. Eu acho isso lindo, ao contrário de muitos filósofos que acham, não, pegou o complexo, deixa mais complexo ainda. Não. Pega o complexo e transforma em simples. Transforma em simples. E é um baita livro também, O Consolo da Sociedade. O Consolo da Filosofia. Gustavo, cara, super obrigado. Te agradeço, que papo maneiro. Passou rápido o tempo. Nem sei. Espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente também tenham tido a mesma sensação agradável de ouvir você falar e de conhecer um pouco da tua trajetória, da tua história. E com certeza usar muitos insights, né, a partir dessa conversa, a partir de experiências que você viveu, para que elas possam também se movimentar. Essa é a proposta do podcast, esse é o propósito de ter criado essa ideia, esse projeto do podcast Movendo-se, que é justamente provocar movimento em quem está ouvindo a gente. Então, perfeito, Éder. Estou certo que isso vai acontecer. Cara, eu fico muito agradecido, foi um prazer, adorei. É bom demais, né, poder conversar. Espero ter ajudado com algumas ideias também. Fico curioso de saber o que a gente vai receber de volta. Vai ser um prazer. Muito bem, obrigado. Conversei com o Gustavo Brito. Fique ligado aí num
próximo episódio do podcast Movendo-se e até mais.